Se inscreva no canal e ative o sino para ficar por dentro do nosso conteúdo. Hoje minha convidada é a Márcia Santos Moreira, a doutora Márcia Santos Moreira, especialista em leis trabalhistas. E hoje nós vamos falar sobre a lei trabalhista na pandemia, o home office e tudo mais, como é que funciona. Eu sou cantora, eu sou empreendedora, sou coach de posicionamento e a Márcia é a nossa surpresa de hoje, hein? Tá cheio de gente querendo saber os pepinos que ela descasca ali trabalhando todos os dias. Nossa! Marcinha, se apresente, fique à vontade. Bom, depois de um longo e doloroso e quase, né? Consegui chegar na live. Precisa falar mais alto, porque senão a gente não vai escutar você. Tá bom. Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da minha amiga de longa data. Uma delícia. É um prazer estar aqui, né? Participando desse bate-papo com vocês. Sim. É uma honra muito grande, né? Estou me sentindo lisonjeada. Pedir desculpas por todo o transtorno, pelo atraso, né? Que realmente não foi culpa sua. Essas novas tecnologias estão aí, tanto quanto que novidade, né? Eu costumo dizer que nós que somos jovens há mais tempo, nós temos uma certa dificuldade, né? Com essas ferramentas, com essas ferramentas mais modernas, mas a gente consegue, né? Sim, então, eu sou a Márcia Moreira, sou advogada trabalhista, já milito aí na área há mais de 20 anos. Eu tenho aí um tempinho de estrada. Sou professora universitária. E aí também tive que cair de paraquedas nesse mundo, né? Não é uma live, mas uma aula ao vivo, virtual, né? E aí, de repente, tive que me reinventar do dia para a noite, né? Já estamos aí há um ano fazendo as aulas de forma remota. Então, eu, de verdade, estou tendo que aprender na raça, trabalhar com essas novas ferramentas. Mas eu estou aí no mundo do trabalho. Você consegue baixar um pouquinho o seu telefone para a gente ver sua boca? Que a gente está quase chegando na sua boca o celular. Precisa... Isso. E a gente vê o seu rostinho. Tá ótimo. Obrigada. Então, deixa eu ver quem chegou aqui. Peraí. Vamos lá. Elisângela! Eu estou com problema no áudio. Está dando eco. Não sei se tá dando esse eco. Você está usando o que aí? Fone? Eu estou ouvindo a minha voz. Né? Você está usando fone? Eu vou colocar o fone para ver se melhora. Coloca aí. Eu estou sem fone. Então, para mim tá ótimo aqui. Eu não. Eu vou colocar agora. Só um minutinho. Juliana? Pessoal que chegou agora, boa noite, sejam muito bem-vindos. Felizmente nós conseguimos agora, por isso que atrasou, nós conseguimos agora a conexão com a Márcia, porque o perfil dela era um perfil privado. E quando o perfil é privado, a gente não consegue essa conexão, não consegue fazer uma live com uma pessoa que tem um perfil privado. Então é bom a gente saber passar por essas situações para poder conseguir alcançar êxito só depois de errar. Mas vamos lá. Deu tudo certo. Agora melhorou. Para mim também. Agora a sua voz está melhorou. Consideravelmente. Não, tava dando eco, tava trazendo... Baixa um pouquinho para aparecer seu rostinho mais, tá? Tá aqui assim, ó. Isso aí. Ótimo. Bom, perfeito. Então, agora eu quero que você conte pra gente como era essa doutorinha, tá? Lá atrás, quando ela era pequena, amiga da gente, brincava na rua e etc. Se em algum momento ela pensou em ser doutora Márcia
ou se era outro sonho que passava pela sua cabeça. Conta aí para mim. Bom, não era esse o meu sonho, a bem da verdade. Eu nunca pensei em fazer direito. Direito era algo que não passava pela minha cabeça. Por incrível Sim, que pareça, o meu sonho era um sonho do meu pai, a bem da verdade, mas que eu acabei encampando esse sonho. sim. E, pasme, eu tinha vontade e queria e achava e sonhava em ser jornalista. Que louco. E por que jornalista? Porque o meu pai achava que eu tinha que ser jornalista para ser uma jornalista famosa como a Glória Maria, porque afinal de contas, não é? Ah, que legal. Infelizmente, essas referências é, de mulher preta lá no passado eram muito remotas, infelizmente. Agora tem Verdade. melhorado bastante. Com Mas lá certeza. atrás, a referência que eu tinha de mulher de sucesso e tudo mais, com a minha cor, com o meu perfil, era Glória Maria. Então, meu pai dizia que eu ia ser a futura Glória Maria. E eu acabei encampando essa vontade, esse sonho dele, e pensava em ser jornalista. Direito, Sim. sinceramente, não era, não passava pela minha cabeça fazer direito. Mas a vida seguiu, eu me mudei para ser sua vizinha, vizinha de vocês, você, da Elisângela, quando eu tinha Pessoal, 16 nós estamos anos. em Guarulhos, tá? Só para vocês saberem aí que tem gente de tudo que é lugar. Então, e aí, quando me mudei para cá, conheci vocês, e aí começamos uma amizade. Eu fiz um curso de secretariado com a Elisângela, e foi através dela que eu conheci todo mundo, a família inteira, e acabou que Sim, fizemos uma amizade muito bacana, e essa amizade perdura até hoje. Mas com eu conheci certeza. a Elisângela nesse curso, e foi através desse curso que a gente começou uma amizade, e aí, não surpreendentemente, eu vim morar na mesma rua e em frente à casa de vocês, né? Sua mãe é uma pessoa que mora no meu coração, é uma das mulheres mais queridas que eu já conheci nessa vida, uma mulher que foi uma referência para mim, de verdade, assim, Sim, uma mulher sim, forte, né? Então, as recordações que eu tenho dessa fase da adolescência, porque quando nós nos conhecemos, eu já era uma adolescente, são recordações muito felizes, né? sim. Mas não pensava no direito, não. O direito veio aparecer para mim bem depois. Eu Sim. comecei fazendo o cursinho de secretariado, porque eu trabalhava numa empresa como auxiliar administrativo e achava que com aquele curso de secretariado eu ia conseguir, né, avançar na área administrativa. Nunca pensei no jurídico, né? Então, assim começou a minha trajetória profissional. O direito apareceu na minha vida por um acaso lá no ano de 95, que eu comecei a trabalhar numa universidade e, Tá. por óbvio, né, trabalhando numa universidade, eu tive a oportunidade de ter uma bolsa de estudo, porque até então, naquela época, cursar uma faculdade era É. algo inimaginável para uma Sim, moça, né, sim. filha Era de bem mais pai difícil, né? metalúrgico com mãe dona de casa, que morava na Sim. periferia de Guarulhos, de fazer uma faculdade. Não era uma realidade muito próxima É. da nossa vida naquela época. Sim, Mas aí eu comecei a trabalhar nessa universidade e surgiu a oportunidade de fazer o curso. sim, Bom, eu tinha algumas opções nessa faculdade. Ou eu fazia filosofia, ou eu fazia sim, administração de empresas, ou eu fazia direito. E aí eu falei, sim. bom, desses três cursos, na minha condição, eu acho que o mais viável, que me dá um pouco mais de opções de trabalho, é o direito. Vou me aventurar no direito. E aí comecei. Foi uma feliz surpresa, porque hoje eu vivo do direito, e já há muitos anos vivo do direito. Não só sou advogada, Sensacional. como sou professora de direito. Isso é Então, mais assim, legal. virou uma paixão. Eu gosto do que eu faço. Estou muito feliz, né, na minha carreira. Que legal, sensacional, hein? Eu
Acho muito especial isso, porque uma coisa que você falou, por exemplo, né, de ser negra ou não ser negra, uma coisa que, assim, Márcia, meus pais, né, eu comentei isso hoje com uma amiga, meus pais, nunca, eu comentei isso com meu filho, Fernando, hoje, nunca meu pai disse que ele foi tratado diferente por ser negro, a minha mãe tratada diferente por ser negra, e meu pai tinha uma postura, sabe, maravilhosa. Para quem não sabe, eu sou filha de negros, né? Só que como eu tive um avô branco, né, e uma avó negra, então eu acabei indo para o lado do meu avô. Mas eu sou filha de negros. E meu pai tinha um cabelinho bombrilzinho igual do Pelé, cara. Igualzinho, né? Sei. Grande seu Vicente. Né? É amigo do pai dela, por sinal. Isso a gente leva para o resto da vida, né? Então, essa coisa desse preconceito e tudo mais, eu não vivi isso na minha família. Porque eu nunca na minha vida ouvi meu pai chegar em casa e falar, não, porque em tal lugar me trataram diferente. Sabe, eu me lembro de uma história que meu pai contou uma vez, que ele foi levar o elenco de uma novela principal da Globo para fazer uma filmagem. E o Tony Ramos foi do lado dele batendo o maior papo, porque meu pai era bom de papo, né? Conversava com caramba, né? E o Tony Ramos foi conversando com ele no caminho, e quando ele chegou em casa, que ele citou isso para mim, isso ficou na minha memória, né? E eu pensei assim, pô, você vê que coisa, né? Ele motorista de ônibus e para ele não tinha limites, não tinha obstáculos, né? Ele era quem ele era, o seu Vicente, e ponto final. Então, hoje, quando eu vejo muita gente falando da cor, da raça, do tratamento, não só negros, mas indígenas, sabe? Eu tenho amigos indígenas que sofrem preconceitos absurdos, né? Então, isso foi uma coisa que não fez parte da minha criação. Eu nunca vi minha irmã ser tratada diferente por causa disso, sabe? Nem meu irmão, nunca vi, nunca participei disso, pelo menos eles nunca dividiram comigo isso. Por outro lado, essa semana nós entrevistamos a Aline e ela mesma falou, né, que várias situações na escola dela, ela era a única negra, quando ela era pivetinha, entendeu? Então, assim, ela falou, só que o que ela fez? Ela se sentia a diferentona, então ela era a popular da escola porque era negra, entende? Então, isso é sensacional, quando você consegue ter essa visão e não se submete ao julgo do outro, né? Porque você é a mina, vamos dizer assim. E aí, o que os outros pensam não faz diferença. Então, eu imagino você sempre foi posuda, sempre foi muito educada, sempre foi muito comportada, né? Sempre falou muito bem, independente de fazer direito ou não. Então, isso já foi sensacional na sua vida, né? Então, quando você foi fazer direito, você simplesmente já era uma escolhida que estava sendo capacitada. Eu só faço entrevista com gente assim. Nossa. Um escolhido que é capacitado. Eu me sinto lisonjeada de ouvir isso. Tânia, essa questão do racismo e sobretudo do racismo estrutural, Sim. Durante a minha infância e adolescência, eu senti bastante isso, porque criança, infelizmente, né? Criança é super sincera, para não dizer cruel, né? Em algumas situações. Não, é cruel, é cruel. Então, essa questão do racismo na infância e na adolescência foi muito presente na minha vida. Porém, eu vestia... É engraçado a minha situação. Eu falo que eu descobri que eu era preta faz pouco tempo, não faz muito tempo. Eu achava que eu era morena. Eu achava que eu era morena, olha lá. Né? Falava, como assim? Eu não era preta retinta, eu era uma preta tom médio, né? Marrom. Então, eu me achava morena. Né? Então, foi um choque quando eu caí na real e me descobri preta. Preta. E tenho o maior orgulho disso. Sim. Mas por quê? Porque eu entrei num universo profissional que ainda hoje, predominantemente masculino, que é o direito, que também tem
envolvido nesse universo a questão do racismo estrutural. Sim. Então, o início da carreira, para mim, nesse sentido, foi muito difícil. Porque foi onde eu tomei aquele choque, né? Olha, peraí, deixa eu cair na minha real. Eu não sou moreninha, eu sou preta mesmo. Então, vamos lá e vamos seguir em frente e se posicionar firmemente nesse sentido. Exatamente. E foi o que eu fiz. Quando eu aceitei e tive a real consciência do que é o racismo, do que eu era, de quem eu representava ali dentro daquele universo, e o que eu tinha que, o tempo todo, provar para as pessoas, para que elas me respeitassem e me aceitassem e eu tivesse espaço, foi onde as coisas começaram a andar, né? Mas o começo realmente foi muito difícil. E eu, como todo estudante de direito, ou pelo menos boa parte dos estudantes de direito, quando eu comecei a fazer o curso, o meu sonho de consumo, e eu tinha aquela ideia romantizada de ser uma advogada criminalista. Porque todo estudante de direito, incrivelmente, eu vejo isso com os meus alunos, eles ingressam na faculdade pensando já quando vão ter aula de direito penal. Né? Sério, por que você acha? Por que eles têm esse... Por causa do quê? Então, a ideia que eu faço disso tudo, dessa fixação, desse romantismo que os alunos de direito têm pelo direito penal, por incrível que pareça, eu acho que, dentre outras questões, mas também é motivado pela fantasia da televisão. Por incrível que pareça, você pode prestar atenção que nas novelas, nas séries, sempre os advogados criminalistas são muito bem-sucedidos, são sempre heróis, não é? Que ingressam no tribunal e que conseguem, não é? Reverter situações completamente absurdas, né? Então é aquele espetáculo. Então eu acho que as pessoas um pouco que têm essa fantasia na cabeça e acabam indo fazer o curso de direito e pensam no direito penal nesse sentido. E aí, depois, quando eles começam, eles percebem que a realidade é outra, completamente diferente. Graças a Deus que eu enveredei pelo direito do trabalho, que é o que eu gosto, que é o que eu curso, que é o que eu, inclusive, leciono. Então, para mim, eu estou satisfeita com isso. Então, eu acho que o direito do trabalho me escolheu. Eu acho que não fui eu que escolhi, foi ele que me escolheu, né? Porque logo no início da carreira, as primeiras ações que foram aparecendo na minha vida foram trabalhistas. E aí eu tive que me especializar, eu tive que me aprofundar no tema. E aí, algum tempo depois que eu tinha terminado a graduação, eu já estava advogando, aí eu fui fazer uma pós-graduação em Direito do Trabalho. E cada vez mais me enveredando por esses caminhos, até que comecei a lecionar Direito do Trabalho, mestrado, Direito do Trabalho. Então, foi tudo no Direito do Trabalho, até hoje. E estou aí já há 20 anos nessa área. Tá. E, Márcia, me conta uma coisa. Teve aquele caso, assim, que marcou para você profundamente, sabe, aquele caso que você fala, esse eu nunca mais vou esquecer? Olha, foram vários, né? Ao longo desses 20 anos. 21, né? Mas teve um que foi bastante marcante para mim, que foi o meu primeiro. O primeiro processo que eu tive uma sentença, que eu tive uma decisão e tudo mais. E essa ação era contra um político. Um político que já é falecido, mas um político aqui de São Paulo. E o que me chamou a atenção é que a minha cliente, ela era a cozinheira da casa. Então, ela trabalhava como empregada doméstica. Ela trabalhou durante 13 anos nessa casa. Tinha um salário, né, um salário razoável, acima da média, né, para a profissão. Até porque trabalhava na casa de político. Então, recebia, né, sempre muita gente, cozinhava para muita gente. E aí, quando ela foi demitida, olha que loucura, isso é um resquício, né, de uma política totalmente patriarcal e escravagista e tudo mais. O que aconteceu com a demissão dessa minha cliente? O empregador, o patrão, o político, que eu não vou citar o nome agora, claro, né?
É Ele desnecessário. escreveu na carteira dela que ela foi demitida por absoluta desobediência ao patrão. Ele escreveu na carteira de trabalho dela: demitida porque é desobediente, insubordinada e respondeu mal ao patrão. Ele escreveu isso na carteira de trabalho dela. Deus. E essa é uma prática que é ilegal, irregular, Claro. não pode, né? Deus. Não pode, mesmo que o empregado seja demitido Nossa. por justa causa, esse é um Sim, tipo de informação que não pode de forma alguma constar do documento do trabalhador. claro. Nem mesmo a empresa pode, numa situação em que o empregado peça uma carta de referência, a empresa pode se recusar a conceder a carta de referência, mas ela não pode fornecer uma carta de referência com informações desabonadoras do empregado. Sim. Pois bem, essa carteira de trabalho anotada dessa forma, a minha cliente achou que tudo bem, que era normal, ela foi demitida por justa causa, seguiu em frente e foi procurar uma nova recolocação no mercado. E ela não conseguia de jeito nenhum. Ela ficou mais ou menos uns 2 anos tentando uma recolocação no mercado e ela não conseguiu. Por quê? Aí, Porque havia aquela anotação. Então, todas as vezes que nossa. ela chegava em algum lugar para tentar uma vaga de trabalho e que liam aquilo na carteira de trabalho dela, ela não conseguia, né? Ela não conseguia emprego. Nossa. Então, faltando pouco tempo, na verdade, para completar 2 anos, ela me procurou e aí eu entrei com um processo para ela pedindo uma indenização por dano moral e também que fosse assinada uma nova carteira para ela, porque aquela Claro, meu informação Deus do céu. estava impedindo de se recolocar no mercado de trabalho. Sim. Na época, nós não conseguimos fazer um acordo num primeiro momento na audiência. Veio a sentença, o juiz condenou ao pagamento da indenização por dano moral. O político recorreu lá no tribunal, o tribunal aumentou o valor da indenização. E aí, esse foi um processo, na minha opinião, muito marcante, assim, que foi a partir dali que eu comecei, que eu me passei a gostar mais ainda no direito do trabalho e acreditar que, apesar dos pesares, se faz sim justiça, porque ela foi extremamente prejudicada com aquela atitude do empregador. Além dela ter Sim. sido demitida por justa causa, que segundo ela não deu motivo para uma Sim. medida tão severa assim, mas o empregador ainda fez questão de anotar na carteira de trabalho dessa empregada Absurdo aquela isso. condição, né? Então, isso foi muito marcante por conta desse detalhe, e aí eu acho que foi um dos processos assim que eu nunca esqueço. Eu sempre falo para os meus alunos, né, quando falo, porque a gente, no nosso dia a dia, a gente conversa muito sobre os processos, sobre as Sim. situações inusitadas, diferentes e tudo mais, e uma das situações que eu coloco para eles é essa. Tá, e você, sensacional, muito, muito bom. Você, quando você começou a fazer direito, quando você estava atuando e chegou nessa situação, por exemplo, da sua primeira causa, você sentiu que você tinha esse perfil de protetora? Ou de quem briga pela causa do outro? Você sentiu essa coisa de falar, não, é esse o meu lugar? Olha, quando a gente começa com uma insegurança muito grande, né? Porque, por incrível que pareça, como eu disse, o direito é um universo predominantemente masculino. Hoje mudou muito, mas Ainda ainda é. tem uma predominância grande masculina. Sim, Racista também. sim. Extremamente, em algumas situações, extremamente conservadores. E aí, o meu perfil de advogada é sempre muito bem arrumado e tudo, mas com o cabelo para cima, sempre Sim. assim, chegando Discutindo, lógico. colorida. E no começo, eu sentia que quando eu entrava no fórum, algumas pessoas me olhavam, assim, aquele impacto, né? Então eu me sentia um tanto quanto que insegura num primeiro momento. Mas isso Sim. acabou, com o tempo, sendo irrelevante e eu gosto do direito do trabalho e eu gosto principalmente de trabalhar para empregado.
principalmente. Muito legal. Eu defendo empregado e empregador, mas a maioria dos meus clientes são empregados e eu gosto mais de trabalhar com empregado. Que legal, muito interessante. E, Márcia, a gente andou conversando, eu até citei para algumas pessoas, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta, tá bom? Aí a Márcia vai ler, eu também vou ler, e aí a Márcia vai dar a opinião dela. Você citou, né, bem especialmente esse nicho do trabalhista, das leis trabalhistas na pandemia, né? O home office e tudo mais. O que você tem para agregar aí aos conhecimentos da gente, que somos leigos nesse sentido, e muita gente que está aí meio inseguro nesse momento, home office? Então, a questão do trabalho remoto, né, no trabalho à distância, ele já era uma realidade há um tempo, né? Tanto é que ele era chamado de teletrabalho, né? A coisa evoluiu tanto, né? Mas quando o embrião do trabalho remoto, o embrião do home office, né? Que meio que americanizaram o nome do trabalho, Sim, né? Chamando de home office, mas o teletrabalho, ele nasceu bem lá atrás, né? Que já permitia que o trabalhador pudesse prestar serviços da sua residência, pudesse trabalhar, pudesse realizar as suas tarefas da sua residência. Primeiro porque alguns empresários na época sentiram que, além da melhor produtividade do trabalhador, né, por estar em sua residência, por não ter que pegar trânsito, não ter que se aventurar na condução, até porque, né, nós sabemos que o deslocamento aqui em São Paulo é muito fácil, né, para não falar outra coisa. Transporte público é bastante regular, bastante confortável, para não falar outra coisa. Então, assim, o fato de o trabalhador não ter que se submeter a essas né, ter que se submeter ao trânsito, submeter ao transporte público lotado e tudo mais, na casa dele ele poderia ser muito mais produtivo, além da economia que o empregador faria, porque não teria que dispor de valores de vale transporte. Muitas vezes a empresa que fornece alimentação, o trabalhador se alimenta na sua residência. Então, isso já era uma realidade há alguns anos. Mas a coisa tomou forma e passou a ser regulamentada efetivamente na CLT na reforma trabalhista de 2017, que foi instituído definitivamente o trabalho remoto, o trabalho à distância, fazendo uso das tecnologias e tudo mais. E aí, a partir daí, muitas empresas já passaram a adotar esse modelo de trabalho. O próprio fórum, né, já adotava há um tempo essa modalidade de trabalho, já deixava os funcionários em parte no trabalho presencial, em parte no trabalho remoto. Então, isso aconteceu em 2017. Com a pandemia, virou uma realidade para todo mundo, né? Porque, exceto nas atividades essenciais, e principalmente naquele primeiro momento das medidas, né, de contenção, das medidas sanitárias de contenção ao Covid, lá em março de 2020, a grande maioria das empresas, pelo menos aquelas que podiam, colocaram seus trabalhadores em home office. Num primeiro momento, como uma medida temporária, mas eu digo que muitas empresas não reverteram seus trabalhadores para o trabalho presencial. Muita gente ficou trabalhando definitivamente em casa, de forma remota. Melhorou-se a produtividade, se evitou, ou pelo menos reduziu consideravelmente os acidentes do trabalho, as doenças do trabalho, porque aí a pessoa está na sua residência. Porém, apesar de parecer ser algo confortável, muito tranquilo, trabalhar em casa, mas o trabalhador ele precisa ter muita disciplina para trabalhar em casa. Porque, apesar de você estar na sua casa, no conforto do seu lar, você está trabalhando.
todas as Sim. obrigações do empregado, né, inclusive a subordinação que ele tem que se submeter em face do seu empregador, ela tem que acontecer também de forma remota, né? Sim. Então, eu continuo tendo o meu horário de trabalho, eu continuo tendo o meu horário de intervalo, eu continuo tendo a obrigação de cumprir as minhas metas, de cumprir aquilo que for imposto pelo empregador, só que ao invés de ser nas dependências do empregador, é na sua casa. Mas as regras legais, Tânia, são as mesmas. Os mesmos direitos que são destinados aos trabalhadores presenciais são destinados da mesma maneira aos trabalhadores remotos, exceto a jornada extraordinária. O trabalhador em teletrabalho, o trabalhador à distância, ele não tem direito à hora extra, porque essa é uma das questões, um dos controles que o empregador não consegue ter. Até consegue, Mas não é principalmente monitorado, vamos dizer quem assim? trabalha com sistema, porque a maioria trabalha com sistema, né? A empresa monta o escritório para o empregado na casa dele e ela tem como monitorar, né, o cumprimento da jornada de trabalho. Mas o legislador entendeu que esse empregado não tem direito à hora extra. Então, essa é a única exceção, né? É o único direito que, em tese, num primeiro momento, o empregado à distância não possui. Os demais direitos, todos exatamente igual. Se ele trabalhar um final de semana, por exemplo, é por conta dele. Então, ele não deve fazer isso. O empregador também não deve exigir, porque é possível fazer a prova de que esse trabalhador realizou tarefas no final de semana. E aí, é aquilo que eu digo, num primeiro momento, o empregado não tem direito, mas se ele provar que ele foi exigido a trabalhar no final de semana, ele pode reclamar, sim, as horas extras. Entendi. Né? Então, tem que haver aí uma certa disciplina, principalmente por parte do empregador, porque, apesar do empregado estar em casa, ele está sujeito a todas as regras normais previstas na CLT. Então, se ele ultrapassar do horário da jornada normal de trabalho, ele tem direito à hora extra. Se ele trabalhar no domingo, ele tem direito à hora extra em dobro. E assim sucessivamente. Então, agora me diz uma coisa. Nesse caso, por exemplo, a gente está falando meio que do pessoal do administrativo ou até mesmo do pessoal do corporativo, vamos colocar assim. E isso vale para qualquer profissional, por exemplo. E o cara que está dentro de casa agora nesse momento e fechou o estabelecimento onde ele está trabalhando, lá está fechadinho, porque não pode, né? E ele não, por exemplo, um padeiro, vamos supor que a padaria fechasse e o cara tem que ficar em casa, e ele é CLT. Como é que funciona isso? É um acordo que vai acontecer entre ele e o patrão? Ou ele fica em casa ganhando? Como é que funciona? Então, no ano passado, nós tivemos aquela PEC emergencial que permitiu a suspensão do contrato por um período de até 4 meses, com o pagamento em parte do salário pelo empregador, em parte pelo Estado. Então, aquelas regras que foram implementadas no ano passado, né, permitiram essa suspensão do contrato com pagamento de salário, porque uma das obrigações do empregador, independente dele ter ou não dinheiro, independente da saúde ou não financeira da sua empresa, é cumprir com as obrigações contratuais. E o salário é a principal obrigação do empregador. Mesmo que, a exemplo que você colocou aqui, a padaria esteja fechada em razão da pandemia, em razão da imposição que foi colocada pelo Estado, hoje, que nós não temos, por enquanto, nenhuma regra, né? Não é nenhuma regra nova, não é, agora sim, de 2021, que possa amparar estes empresários. Se você colocar o seu trabalhador, o seu empregado, para permanecer em casa com estabelecimento fechado, você precisa pagar o salário. Porque quem assume o risco da atividade econômica dentro do contrato de trabalho é o empregador. Então, mesmo que o empregado não esteja trabalhando, o empregador não pode suspender o contrato, até porque o empregado não tem culpa, né, desse fato, assim como o empregador também não tem.
Então, é aquela típica situação que nem empregado e nem empregador são culpados, mas dentro do contrato de trabalho, o empregador é quem assume o risco da atividade econômica. Então, é dele a obrigação de pagar. Então, ou ele mantém aquele empregado nesse momento, tá? Pode ser que daqui a pouco saia uma nova medida, né, de urgência, como aconteceu ano passado, e aí o empregador custeia uma parte, o Estado custeia outra, né? Foram várias medidas que foram implementadas no ano passado, pode ser que elas sejam reproduzidas esse ano de novo. Por enquanto, ainda não temos nada, né? Então, neste momento, se você colocar o seu empregado em casa em razão do distanciamento social, do lockdown, que não é lockdown, você tem que pagar o salário para ele. Sim, sim. Olha lá, ó. O Turcão está dizendo aqui, ó, estou vendendo uma loja de vistorias automotivas na Timóteo Penteado. Alguém se habilita? Sabe por quê? Ele está dizendo aqui, ó, com todos esses direitos, difícil é ser empreendedor, né? Então, ajoelhou, tem que rezar, Turcão. É essa a regra. Então, é assim, eu entendo, principalmente o pequeno, porque o pequeno, ele está hoje numa condição, a quem não quebrou, porque a gente sabe que muitos quebraram, quem não quebrou está numa situação muito difícil. Sim. E o pequeno é o que, a bem da verdade, mais emprega no país. Então, eu particularmente acho que eu fico com dó, porque é muito difícil a situação do pequeno, do micro, até do médio, dependendo da situação, né? Mas a lei, ela protege o trabalhador também está numa condição, na verdade, muito mais vulnerável do que o empresário, né? Então, infelizmente, seria muito mais fácil. O Turcão, por exemplo, tem uma loja para vender, né? E o empregado não tem essa loja para vender, né? Pois é. Olha só, né? A Michele está dando boa noite aqui, ó. Boa noite, Michele. Michele, boa noite, querida. Outra irmãzinha nossa, né? Outra vizinha. Outra vizinha. Essa rua aqui, essa Raul Gutierrez, é cheia de amigos. O Turcão tá chorando aqui, dizendo que mais um ano os funcionários dele estão ganhando mais do que ele. Mas olha, Turcão, isso é uma realidade. Igual a você, eu conheço vários amigos que também são empresários, empreendedores, e que o funcionário está ganhando mais que ele. Triste realidade, gente. No caso aí, como é que se diz? Ele não pode demitir. Pode, desde que ele pague. Pode. Desde que ele pague. Não, e ainda que ele não pague, vamos imaginar uma situação como essa, né? Os advogados trabalhistas estão aí para isso. A gente vai buscar o judiciário para resolver, né? Então, assim, demitir é um direito de qualquer empresário promover essas demissões. Não é o ideal, não é o que a gente espera, mas, infelizmente, neste 1 ano de pandemia, ruíram milhares e milhares de emprego. É uma situação, assim, extremamente grave, né? Então, a gente, cada porta que se fecha é, assim, uma tristeza muito grande para todos nós, porque são vários empregos que vão sendo aí corroídos por essa crise sanitária, por essa crise social, porque eu acho que a gente está vivendo um momento de crise generalizada, né? A crise é social, a crise é sanitária, a crise é financeira, a crise é de saúde mental. As pessoas estão extremamente doentes por conta do equilíbrio, né? Todo, né? Então, assim, é um momento muito complicado. É um momento... Anaildes. É a minha tia. Ah, querida. Boa noite, tia. É a tia Preta. É a tia Preta. Preta linda. Olha lá, adoro vocês, a Michelinha está dizendo aqui. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, Márcia. Os trabalhos informais, por exemplo, o cara estava trabalhando para alguém informalmente, né? Certo. Entrou a pandemia,
ele começou a trabalhar home office, informalmente também, não está registrado, nada disso. Existiram algumas mudanças, não foi? Não teve recentemente algumas mudanças com relação a isso? Bom, Tânia, é assim. Da falta da CLT, vamos colocar assim. Então, tudo depende da forma como esse contrato acontece na realidade. Porque trabalhar informalmente, muitas vezes, é trabalhar ilegalmente, ou pelo menos trabalhar de forma precária. Se você trabalha, mesmo que sem o registro formal, mesmo que sem a anotação em carteira de trabalho, mas você trabalha diariamente, você recebe salário, você recebe ordens, então você tem que se subordinar às ordens de alguém, você é empregado. E o fato desse contrato de trabalho não ter sido formalizado pelo empregador é, na verdade, uma ilegalidade praticada pelo empregador. O que não impede o empregado de ir buscar o reconhecimento desse vínculo junto à Justiça do Trabalho. A Justiça, sim. Ainda que ele tenha num determinado momento, ele iniciou trabalhando presencialmente, veio a pandemia, aí ele continuou trabalhando, mas de forma remota. Isso não muda nada. Se você continua sendo empregado, se você continua trabalhando para alguém, né, com habitualidade, recebendo salário com subordinação, você é empregado. Independente do formato desse contrato, se ele é formalizado ou não, ou até mesmo, veja que situação. Muitas empresas, inclusive, fazem assim, né? Bom, para que eu possa me blindar contra uma futura ação trabalhista, eu vou te contratar, você é empregado, você trabalha como se empregado fosse, mas eu faço você assinar um contrato de prestação de serviços autônomo. E aí, muitas vezes, o empregador entende que aquele documento vai blindá-lo para uma futura reclamação trabalhista. Não vai. Imagina, sim. Não vai, porque para o direito do trabalho, o que vale é o que acontece na realidade. Pouco importa a roupa que você dê àquela situação. Né? Eu posso dizer que ele é cooperado, eu posso dizer que ele é autônomo, eu posso dizer que ele é PJ, que é Sim. muito comum hoje em dia. Mas você falou cooperado, eu me lembrei, eu tive uma situação muito interessante, né? Quando eu estava, antes de engravidar do Fernando, eu fui convidada pelo Grupo Lousano para ser supervisora, né? O Grupo Lousano, você já deu um sorrisinho, você já sei que você conhece. Conheço. E aí o Grupo Lousano já tinha uma fama, Márcia, que o dono da Lousano, ele foi preso por sonegação de impostos, foi buscado dentro da empresa, levado algemado, sabe? Nossa. Depois que ele conseguiu solucionar isso, aí ele correu atrás da secretária para pegar a secretária sexualmente dentro da empresa. O cara era maluco. Depois disso, eu fui convidada para trabalhar para a empresa Lousano, de fios e cabos. E estava trabalhando na Lousano e fui colocada para ser a supervisora de um departamento de 50 pessoas de vendas, telemarketing. Nesse período, o filho dele era meu assistente, porque ele estava aprendendo a trabalhar no meu setor, né? E, tranquilo, nós tivemos que demitir quase o departamento inteiro, porque eles queriam trocar todo mundo, algum objetivo tinha aí atrás, né? Mas tudo bem. E eu era cooperada. E, Márcia, olha o que houve. Eu fiquei grávida do Fernandinho. Nesse período que eu fiquei grávida do Fernando, quando souberam que eu fiquei grávida, eu fui demitida. Olha, que interessante. Então, aí eu entrei na justiça, achei um advogado na época, tal, entrei na justiça para poder ver o que poderia ser feito. O advogado disse que a causa era ganha e tudo mais. Eu ganhei a causa, mas a Lousano foi fechada. Olha isso, por falência. Ele abriu outra empresa com outro nome e eu nunca recebi, Márcia, porque simplesmente não localizaram o dono da Lousano, porque a ação estava no nome dele. Mas isso até hoje eu recebo, Márcia,
No Facebook eu tenho o filho dele, até hoje eu vejo o filho dele postando a Mercedes nova, que ele comprou lá nos Estados Unidos. Olha que louco. Mas infelizmente, Tânia, isso é uma situação muito comum aqui no Brasil, principalmente, né? Que empresas que literalmente blindam todo o seu patrimônio. Eu acho engraçado quando eu vejo aquelas propagandas de alguns escritórios, né? Oferecendo serviços de blindagem de patrimônio. Né? O que é blindagem de patrimônio? Você vai tirar tudo do seu nome, você vai esvaziar do seu patrimônio. E aí, aqui no Brasil, a única prisão civil que é autorizada pela legislação brasileira é do devedor de alimentos. Nenhuma outra dívida Olha isso, te né? leva a pena privativa prisão. de liberdade. Nenhuma outra dívida te leva à prisão. Então, infelizmente, esse tipo de prática odiosa, horrível, é muito comum e o fato de não ter nenhuma outra sanção mais séria faz com que muitas empresas não tenham nenhum pudor em praticar esse tipo de atitude. E tem aquelas ainda que tentam dar o ar de legalidade para a coisa, né? Ingressam com processo de recuperação judicial e converte em falência. E aí Isso. aquela falência é uma falência completamente... Ela formalmente ela é regular, né, estratégica, sim, mas as pessoas talvez nem recebam, ou se receberem, vão receber o mínimo do mínimo. E o dono, né, os donos, na verdade, eles saem muito bem. Um exemplo, na minha opinião, assim, e aí você que é jovem há mais tempo como eu, os jovens há mais tempo entenderão, sim, eu nunca imaginei na minha vida que o mapping fosse quebrar. E o mapping quebrou. Já pensou? Né? Minha amiga. E eu conheço advogados que trabalham na falência do mapping até recentemente. Sim. Teve gente que recebeu crédito trabalhista do mapping até agora, até recentemente. Uau. Né? Olha tanto tempo que passou, né? E será que os donos... Será que os donos do mapping ficaram pobres? O que você acha? A mesma coisa Grupo Lousana. Você acha que os donos ficaram pobres? Imagina, mas você tem prova disso, empresa. Né? Eles abriram outra empresa de fios e cabos e tudo mais. Sabe? Assim... Eu vou fazer aqui uma observação que me veio à mente agora por falar em rede social, que eu acho que é importante colocar, né? Principalmente para quem está trabalhando aí em home office e adora uma rede social. Todo mundo tem que entender que as redes sociais, as nossas redes sociais, elas são públicas e que os nossos empregadores também acompanham as nossas redes sociais. Então, quem está trabalhando de forma remota tem que tomar bastante cuidado com os horários em que está disponível, talvez postando selfie, fazendo vídeo ao vivo nas redes sociais, porque isso pode ocasionar uma demissão. É verdade. Né? Então, também é um cuidado que quem está trabalhando de forma remota precisa ter. E aqueles também que apresentam atestado médico para se afastar por motivo de doença, né? Tô com Covid. Tô com Covid, preciso ficar afastada por 14 dias no mínimo. Apresento o atestado e aí daqui a pouco você posta um monte de foto na praia, curtindo, sem máscara, como se nada estivesse acontecendo. Então é outro cuidado que as pessoas precisam ter. Porque eu percebo que o trabalhador, olha só, até esses reflexos, né, tem respingado nos contratos de trabalho. Que as pessoas estão esquecendo que as redes sociais, apesar de ser uma rede particular, pessoal sua, mas na maioria das vezes elas são acompanhadas por todos, é público. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente posta, com o que a gente publica, com os conteúdos que a gente compartilha, porque isso pode gerar problemas dentro do seu contrato de trabalho. Sim. Né? Eu falei a esse respeito porque você me contou que o seu ex-empregador não te pagou, mas ele vive postando fotos, né, com sinais explícitos de riqueza. Sim. E Márcia, a gente vê. Olha, é absurdo.
O cara na neve lá, sabe, nevando, e ele com Mercedes que ele tinha ganho de presente do pai. E outra coisa, hein? O dono do Grupo Lousano, lá na época, o dono, sabe o que ele fazia? Ele era da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amiga, ele era o maior dizimista da igreja. Poxa Entende? vida. Então, assim, é uma coisa, cara, quando você não tem uma conexão correta com Deus, a conta vem, Márcia. A conta vem. Eu tenho certeza que vem. Entendeu? Sempre. E vou falar mais ainda, sabe? Quando a conta vem para você, tem um valor. Quando ela vem para o seu filho, quando ela vem para outros da sua família, principalmente da sua ninhada ali, tem muito mais pesado. Então, Dói mais. Então eu acho que assim, infelizmente, existem esse tipo de pessoa, né, que infelizmente são as pessoas, os dedos podres que aparecem apontando, né, o que é certo e o que é errado. Mas, por outro lado, eu, graças a Deus, todas as lives que eu tenho feito, por exemplo, eu mostro cada momento uma pessoa maravilhosa que eu conheço. Você é uma delas, viu? Ai, que Pessoas bom. maravilhosas, sabe? Pessoas do bem, sabe? Que procuram fazer as coisas direito, sabe? Evitando que outros apontem você e falem, poxa, você... E não interessa. O que você foi, por exemplo, eu entrevistei pessoas aqui, ai, Tânia, mas nossa, eu nunca estudei, mas chegou onde chegou, cara, sabe? Porque é uma pessoa escolhida que foi capacitada, entende? O direcionamento da sua vida, cara, ele pertence a você, é você que conduz a sua vida. Então, essas pessoas são pessoas de sucesso, entendeu? Independente do diploma que carrega, é uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque ela fez valer cada dia da vida dela, cada momento que ela se dedicou àquilo. Sim. Hoje você ganha presente no dia do advogado, no dia do professor? Que é isso? Agora estou ganhando estrelinhas dos alunos, Só né? coraçãozinho. Só coraçãozinho, porque não dá, né? Pois é, né? Mas assim, Márcia, como diz um amigo meu, o doutor Edilson, ele fala, Tânia, a gente está vivendo um novo. A todo momento, o novo. Né? A todo momento, o novo, é verdade. E é uma adaptação, uma readaptação. Olha que interessante. Eu estava fazendo live esses dias, começando a fazer live de cantora aí pra galera, para animar a noite da galera. E nós estamos fazendo um ano de pandemia. Eu lembro, eu assisti muitas lives suas. Muitas, né? Muitas Mas lives. Um ano de pandemia é inacreditável. A gente nem acredita que já chegamos a esse ponto de um ano de pandemia. E vamos acreditar que nós vamos nos adaptar a esse novo. Sim. Tá? E principalmente agora, nessa situação que o vírus evoluiu, né, e está querendo ludibriar a gente. Então, esse momento é um momento muito delicado. O pessoal da família do Cadu, aí, o meu sogro e a minha sogra, hoje foram diagnosticados com o coronavírus. Meu sogro tem 88 anos. Nossa. E a minha sogra 87. E eles são fortes, resistentes, a vida inteira, Márcia. Meu sogro não tem barriga, aquele senhorzinho elegante, sabe? A minha sogra forte, acorda às 5 horas da manhã todos os dias, sabe? Vai para a cozinha fazer o cafezinho dela, cuida da vida, almoça às 11 da manhã e, Márcia, 7 horas ela já jantou e já vai dormir, entende? Então, ou uma seja, pessoa assim, super regrada. Poxa levaram vida. para ela, né, Márcia? Infelizmente, levaram para eles, né? E, infelizmente, a pessoa também está com corona, né? Ela não mora aqui em São Paulo, é uma neta que veio visitá-los. E, assim, trouxeram para eles, infelizmente, essa situação. E nós todos, graças a Deus, a gente sempre é muito precavido de não ir lá, de não participar, né? Porque a gente protege eles. O principal que a gente se preocupa é protegê-los, entendeu? Então, hoje é uma situação muito delicada que a gente está vivendo, né? E, passei toda a pandemia sem ter ninguém próximo a mim com corona.
Porque a gente foi super confiscado, assim. Ah, pessoal, não vem. Eu tive amigos que falavam, Tânia, como é que você tá na pandemia? Você tá recebendo visita? Não, não tô recebendo visita, cara. Entende? Não tô. Por quê? Porque, assim, a situação, por exemplo, do Luiz, o meu ex-marido, sabe o que aconteceu com ele, cara? Ele simplesmente teve corona, Márcia, sem perceber. Sem perceber. A bronquite estava atacada e não sarava mais. Olha isso. E, de repente, ele foi Nossa. liberado pelo médico, Márcia, e foi para casa, estava tudo bem. De repente, Márcia, começou a dar um princípio de trombose na perna dele. E o Meu que era? Deus do O céu. corona coagulou, porque ele coagula o seu sangue, né? E ele coagulou na perna. Olha, na perna, uma dor na perna, dor na perna, dor na perna. O que será? Era simplesmente o corona que estava dando problema na perna dele, porque coagulou na veia da perna. Você Meu entende isso? Deus do céu, que E ele foi absurdo. então foi para UTI, entendeu? Nossa, O chegou a médico falou, é o internação. corona. Você teve o corona na pior fase ali, mas como ele tem bronquite asmática, ele não percebeu. E depois que passou aquela dor na perna, foi para o médico. Não, ele ligou. E o médico falou, pode vir para cá, que é o resíduo do corona. Então, o corona, Márcia, quando você passa por ele é uma coisa, quando você está com ele é uma coisa, quando você passa por ele, Márcia, é aí que o bicho pega. Eu tenho amigos que falavam assim, Tânia, a gente, depois que passa, parece que você, cara, não tem força para nada, você tem que se alimentar melhor, você tem que se fortalecer, perde a energia, entendeu? Eu que eu Então, diga, eu tive. você teve? Eu tive no Então, começo pronto. do ano. Já Eu, pensou? eu Desse ano, passei né? aí uns bons dias, desse ano, foi 2021. Sim. Né? Todos nós aqui, eu, minha irmã, minha mãe, todo mundo. Foi Já horrível. pensou? Então, assim, a idade da pessoa, ela tem a ver, mas o que principalmente tem a ver é a saúde, o cotidiano que ela leva. O meu sogro ficou internado e a minha sogra foi para casa, porque ele estava mais magrinho, sabe? Agora ela já foi para casa, a saturação estava tudo bem, e olha que ela tem diabetes e tudo mais, mas, graças a Nossa. Deus, ela está em casa, entendeu? Agora o meu sogro está no hospital. Então, assim, eu digo para você, Márcia, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque o meu maior objetivo de fazer as lives é distrair realmente a cabeça das pessoas e fazer elas verem oportunidades. E contar para as pessoas que você teve, que outro teve, que outro teve. Ou seja, existe vida pós-corona, gente. Entendeu? A gente não pode Existe. desistir porque tá com corona. Não. Eu encontro muita gente assim, morri, cara. Peguei e morri. Entendeu? As pessoas parecem que estão pedindo para passar por essa situação. E a gente vê o mundo inteiro desse jeito. Parece que estão É pedindo verdade. quero ficar doente, eu quero ser o coitadinho, eu quero ficar triste, eu quero ficar deprimido. E, gente, a primeira coisa que você tem que entender, tem vida depois do corona, tá? Graças a Deus, se cuide antes dele. Coma De direitinho, preferência. durma direitinho, entendeu? Se alimente e transforme a sua mente em coisas boas. Assista coisas boas. Hoje eu vi uma pessoa citando assim, não é para assistir notícia ruim, não sei o que lá, mas você tem que estar informado. Sim, eu não fico grudada lá, eu não tenho nada contra o da Atena, mas é a profissão dele fazer daquela forma, a minha não é. E para mim não combina ficar o dia inteiro escutando uma pessoa me acelerando, falando de coisas ruins. Para mim não dá, não Eu consigo. costumo falar o teledesgraça, né? Não Eu dá não para ficar consigo me assistindo acelerar. teledesgraça. Sim, Teledesgraça não eu dá. não consigo viver dessa maneira, entendeu? Então, o que eu prefiro? Eu prefiro que eu não assisto da Atena, mas eu me informo aqui pela minha internet, pelo meu celular, entende? Vejo lá o que o Dória falou, o que o Jair Bolsonaro falou, quem falou o quê, e vou me situando, entende? Eu tenho Viva vizinho. a internet, né, Claro, Tânia? Márcia, é Nossa, sensacional. Eu você falo imagina a santa gente tecnologia. vivendo. Viva as tecnologias. Você imagina a gente vivenciando uma pandemia há Sim. 30, há 40 anos atrás. O que seria de Ó, o Jair nós? falando aí, a Márcia tá ótima. Ela sempre foi, Jair. Lindo. Um beijo, Jair. A questão, Márcia, é o que você quer para você. Se você desistiu, realmente lamento. Eu tenho um amigo, Márcia, que ele fez uns 5
testes de corona. 5! Aí, eu, como uma estudiosa de física quântica, de mecânica quântica, posso te dizer que ele entrou na frequência falando, vem corona, não veio ainda? Vamos fazer de novo, vem, sabe? Parecia que estava chamando. Cara. Chamando. Você entende? Então, assim, sai dessa frequência. Você passou por ela, acabou. E passar, Márcia, com resiliência, sabendo que aquilo é um aprendizado, sabe? Sabendo que você não pode estar se envolvendo com outras pessoas, levando os seus amigos para sua casa, indo para a casa dos amigos, tá se sentindo mal e etc. Porque teve gente que não ficou tão mal assim. Eu não sei como você ficou. Você ficou muito mal? Então, eu tive sintomas moderados. A Lucilene! Diretamente do Japão! Diretamente do Japão. Olha que honra, hein? Que delícia! Então, eu tive sintomas moderados, mas assim, é muito desconfortável. A minha mãe teve sintomas mais graves. Ela só não ficou internada porque a saturação dela estava boa. E aí o médico não quis deixá-la no hospital, até porque havia possibilidade de tratamento em casa. A Juliana também teve, ficou também com sintomas moderados, mas todos tivemos sintomas. O Dudu também teve, mas o Dudu teve sintomas leves. A Hannah, minha sobrinha, também teve, mas ela foi assintomática. A minha cunhada também foi assintomática. Então, assim, pegou todo mundo. Por isso que essa coisa do distanciamento social é muito importante. Sim. A gente estava todo mundo cumprindo muito bem, levando todo mundo regrado. Aí, numa bobeada que a gente deu, 9 pessoas contaminadas. Meu Deus do céu, que louco, né? Nossa. Olha, eu quero dizer para você, Márcia, que nesse momento, todos nós temos que estar em oração, todos nós temos que agradecer demais. Quando a gente reclama, a gente manda o universo mandar mais motivos para a gente reclamar. Então a gente tem que agradecer muito, 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 sabe, pelo fator saúde, pelo fator amizade, pelo fator família, sabe? Isso é muito importante nesses momentos. E sábado agora, nós vamos fazer uma live musical, eu e o Cadu, vamos cantar para vocês aí, provavelmente às 21 horas. Oba, nós vamos fazer uma balada, né? Fazer uma balada às 21 horas, para acariciar o coração de todo mundo, porque é a maneira que a gente tem hoje de agradecer a Deus é orando e nós aqui em casa cantando, entendeu? Que maravilha! Ah, é uma delícia, adoro vocês cantando. Muito obrigada. Lucilene, gente, beijo! Isso. Meu Deus, quanto tempo! Lucilene, Márcia, Michele, esse encontro é santa tecnologia. Olha, vocês aproveitando, né? Eu sempre lembro isso, quando eu encontro com a Michele, eu converso com ela e a gente dá risada. Eu falo, Michele, eu fui no seu aniversário de 15 anos de bicão, porque a Elisângela e a Tânia me levaram. Vocês me levaram para o aniversário de 15 anos da Michele. Olha quanto tempo faz isso. Virou a melhor amiga da família, hein? Pois é. A família da Michele virou sua família. Pois é, então, olha que loucura. Eu era nova aqui na rua, e aí eu tinha amizade com vocês. Ai, nós vamos numa festa. Eu falei, eu vou também. Olha que coisa. Olha, minha live hoje é poderosa, hein? Olha, a Marcinha querida, Michele, olha, minha irmã e a nossa querida Lucilene. Manda um beijo pro Vandir, viu? A Lucilene é minha filhada, você sabe? Eu sou madrinha de casamento dela. É verdade, verdade. Nossa, tanto tempo, né? Minha Mas querida. Enfim, é bom rever todos, né? Bom rever todos. Todos vocês são muito queridos, eu sou muito grata à presença de todos vocês. A nossa live vai ficar gravada por 30 dias, porque eu entendo que todos os conteúdos que nós estamos trazendo são importantes para a vida cada hora de uma pessoa, ou se não dizer de todas, porque tudo que a Márcia falou hoje é importante todos nós sabermos, né? Porque andar contra a maré é um risco, entendeu? Então, por que não andar certinho com a lei ali, da melhor forma possível, né? Então, eu agradeço. Vamos evitar a fadiga, né? Exatamente. Para quê, né?
Márcia, muito obrigada, meu amor. Nada. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar com você hoje, com todos vocês. Quero que você faça a sua despedida da galera. Ai, foi um prazer esse bate-papo gostoso, descontraído. Parece que a gente está numa roda de conversa, né? E é muito bom. Realmente foi um prazer e eu agradeço imensamente o convite, me senti lisonjeada por ele. E vamos seguir em frente, né? Com fé, com esperança que tudo isso vai passar e que a gente vai, sem dúvida nenhuma, né, viver um novo normal. Um novo normal, porque depois de tudo isso, eu tenho certeza que a nossa vida vai mudar em vários aspectos, algumas coisas positivas agora dessa época da pandemia vão permanecer, as negativas vão sair, e aí nós vamos sair de tudo isso renovados e renovados para melhor. E esse é o meu desejo. né, Márcia? Nós vamos sair treinados, né? Na marra. E sem contar que, e outro detalhe importantíssimo, né? Nós vamos, para os livros de história, nós vamos ser os personagens dos O meu marido que fala isso, meu marido fala muito isso, fala assim, olha, um dia vocês vão contar para os netos de vocês que nós ficamos confinados, que o mundo ficou confinado dentro de casa por causa de uma pandemia. E é louco demais, né? Fizemos parte da história, é verdade. Nós vamos fazer parte da história. Nós vamos, no futuro, faremos parte dos livros didáticos do ensino médio, muito do ensino fundamental, né? Sensacional. Então é isso. Um beijo, até a próxima e foi um prazer estar aqui. Teremos outras, pode ter certeza. Meu objetivo com essa brincadeira, que eu não falo trabalho, com essa brincadeira, com essas entrevistas, é assim, apresentar vocês e depois pegar um tema e a gente mergulhar nele, tá bom? Aí nós vamos ter lives menores. E outra coisa, essas lives, nós estamos editando elas são de 1 hora, mas nós estamos editando, fazendo 3 capítulos e nós vamos colocar no YouTube para as pessoas conhecerem vocês e saberem todas essas histórias. E aí nós vamos mandar um link para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Tânia. Um grande beijo. Vocês. A Lu falou, eu também amo. Amo muito, muito. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos vocês. Bom descanso. Obrigada a vocês todos também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.